Muito bom termos, assim, para mim é um privilégio, sabe, ter a oportunidade de pregar e ministrar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado de aprender e de estudar na sua palavra, e assim trazer para os irmãos, para a nossa edificação. E como eu tenho comentado, o Sermão do Monte tem sido bastante desafiador, tem nos encorajado bastante a refletirmos, olharmos para o nosso coração. Temos chegado ao fim dessa série, acredito que ainda esse e mais 3 domingos nós conseguimos concluir. E eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo registrou Mateus, no capítulo 7. Eu quero ler apenas 2 versículos. É um texto ou uma ilustração bastante conhecida dos irmãos, os versículos 13 e o 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Estarei lendo, peço que os queridos acompanhem a leitura do texto sagrado que nos diz assim: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Meus irmãos, palavra de Deus, palavra para os nossos corações, e pensar sobre caminho, porta. Eu me lembrei de uma coisa que a Júnior e eu temos conversado para tentarmos inventar algumas coisas esse ano para ter experiências diferentes com os nossos meninos. E uma delas é acampar, ir para a natureza, descer de cachoeira, ir para a gruta. E eu lembrei e fui pesquisar a respeito desse assunto. E uma das coisas interessantes que a gente tem desse universo aí de a escalada, de aventura, são os diversos equipamentos que esse pessoal tem. Não são equipamentos simples, porque uma das coisas mais importantes que eles têm que viver ali naquela questão é o peso. Eles sozinhos, não têm meio de transporte igual a gente gosta de encher o carro, né? Existem 2 tipos de acampamento, eu já percebi nesse universo. Eu acho que eu sou do segundo modelo, que pega o carro, enche de tudo aquilo que a gente tem dentro de casa e vai. Então a gente leva a casa para o camping, né? Existe o outro que põe uma mochilinha nas costas e aquela mochila é toda a sua casa, tudo aquilo que ele precisa está ali naquela mochila. E por que é tão importante esses equipamentos? Porque eles vão ser necessários ou são os equipamentos que proporcionarão a vida para essas pessoas no meio da mata ou escalando uma montanha. Esses talvez sejam os mais simples. Tem uns que vão entrando em cavernas, aí começa a ficar um pouco mais complicado, dependendo da temperatura, fica mais difícil ainda. Mas uma das coisas que eu achei bastante interessante é que a mochila tem que ser leve. Porque se você estiver caminhando por longos caminhos, uma distância bastante grande, você se cansa bastante. E a mochila ela não pode ocupar um espaço muito grande também, ela tem que ser pequenininha. Porque dependendo do lugar que você vai passar, você tem que levar a mochila. Ou passa você ou passa a mochila. Ou tem uns filmes que mostram, às vezes, escavações, né? Fazendo espeleologia, e esse pessoal lá mergulhando nas cavernas cheias de água, ou passa o tubo de oxigênio, que é vital, ou passa ele. Então ele tira o oxigênio, passa o tubo, e depois ele tenta achar o tubo de oxigênio do outro lado. Eu acredito que deve ser desesperador. Para quem gosta, pode ser uma aventura interessante. Para mim, eu acho que só acampar com a minha casa dentro do carro vai ser muito legal. Mas olha só, como que essa realidade da caminhada, do montanhismo e de você escolher bem os equipamentos é tão importante para a realidade desses 2 versículos que nós lemos aqui. Porque o Senhor Jesus, nós temos agora aqui um momento em que ele muda um pouco a forma como ele tem apresentado o Sermão do Monte. Até que ele expôs toda a verdade que ele queria. E aí, então, ele chega a um momento de aplicar essa verdade, de convocar você e eu a vivermos tudo aquilo que foi ensinado nos capítulos 5, 6 e agora nesse pedaço do capítulo 7. E ele começa o discurso com uma ordem.
E a ordem que ele diz é: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Depois de terem ouvido tudo o que foi dito até aqui, de ter ensinado vocês como viverem isso, de falar o seguinte: percebem o quão alto é o padrão que está sendo apresentado e proposto para vocês? Como viver isso? Peçam com insistência, com diligência, que foi aquilo que a gente aprendeu na semana passada. Depois de tudo isso, ele fala o seguinte: pronto, agora eu preciso que vocês tenham uma atitude, ajam, porque é muito normal e comum, infelizmente, nos depararmos com pessoas que olham para o Sermão do Monte e olhem, observando, às vezes até recitando coisas dele isoladamente e dizendo: que discurso maravilhoso, que verdade singular. Mas isso simplesmente fica no aspecto do conhecimento teórico, como se palavras estivessem sendo proferidas ao vento por bocas desses que assim repetem, mas nada desceu ao coração, nada se tornou realidade prática em suas vidas. Apenas ouviram, admiraram, reconheceram a sabedoria neste homem. Este que fala com autoridade, como nós vimos depois eles percebendo, não como os escribas e fariseus. E apenas admirando aquilo que foi dito, olham e viram depois para suas vidas, chega na segunda-feira e a vida continua. Como se fosse, muito bom, né? Eu ouvi palavras bonitas a respeito do Evangelho de Jesus ontem. E pronto, ficou isso na história, e talvez isso sirva para você lembrar um pouco sobre o quanto que a palavra de Deus penetra os nossos corações. O Senhor Jesus, ele nos fala sobre duas realidades aqui. Ele fala sobre duas portas, dois caminhos, dois transeuntes, dois tipos de pessoas que transitam nela e dois destinos. Fala da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho largo. Fala sobre essas duas pessoas que transitam nela, porque eles estão encaminhando para um lugar. E fala que o destino dos que caminham pela porta estreita, que entram pela porta estreita e caminham pelo caminho apertado, é a vida, enquanto que entram pela porta larga e transitam pelo caminho largo é a perdição. Ainda ele fala sobre esses transeuntes, dizendo que os que passam pelo caminho apertado são poucos, enquanto os que entram pelo caminho largo são muitos. Quando a gente pensa sobre porta, e essa porta aqui, ela é bem específica, ela é uma porta estreita. E a ideia do universo do montanhismo me chamou a atenção, porque há alguns caminhos que você precisa passar, e você vai se esgueirando entre os paredões daquele caminho, e você vai andando de lado, às vezes puxando o seu equipamento. Talvez você tenha que decidir o que você vai deixar para trás, para que você consiga alcançar o objetivo que tem proposto, que é a conquista daquele monte, ou ultrapassar aquele vale, ou percorrer aquela jornada. E aí dentro desse universo da aventura, há tantos objetivos que ali nutrem o coração das pessoas que querem fazer isso. E quando nós então recebemos aqui a ideia de que a porta pela qual nós precisamos passar, para que então comecemos a jornada apertada, ela é uma porta estreita. Significa que há muitas coisas que eu preciso deixar para trás. Há muitas coisas que não conseguem entrar comigo. Além disso, a porta, ela deixa e permite que passe como apertada, sendo apenas um de cada vez. Não dá para você carregar outra pessoa nas suas costas, trazendo a ideia e a responsabilidade individual, minha e sua, quanto ao aspecto de passar por essa porta. A porta aqui, ela traz a gente a realidade do momento da conversão, da nossa vida, então, sendo nutrida e iniciada com Jesus. Eu sou alcançado pela graça, pela palavra do Evangelho, pela pregação e pela misericórdia do amor de Deus em minha vida. Então eu entro pela porta. E quantas coisas são necessárias eu deixar para trás, para que então eu possa entrar por essa porta.
A gente pode relacionar aqui, e são tantas verdades que nós vimos até então no Sermão do Monte. Mas eu queria deixar somente 3 coisas, e eu entendo que são importantes para a gente poder pensar sobre deixar para trás. Primeira coisa que a gente precisa deixar para trás é o nosso conforto. Porque quando a gente entra, a gente está falando que o caminho que será percorrido ali é um caminho apertado. A outra coisa que eu digo que a gente precisa deixar para trás é o nosso orgulho, porque eu precisarei ser bastante humilhado por todo esse caminho difícil para que eu consiga continuar percorrendo. E o mais relevante e singular de todas as coisas que a gente precisa deixar para trás sou eu. Eu mesmo. O meu eu precisa ficar lá. Quantas outras ilustrações são nos aplicadas no Novo Testamento sobre isso? Nós falamos sobre nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, dizendo que então ele ficou para trás, ou então que eu fui crucificado com Cristo Jesus e ele então agora morto, com ele eu fui sepultado e ressurreto, sou então um novo homem. Ou ainda, lavado pelo batismo, deixei a velha natureza e fui então revestido de uma nova natureza. E tantas outras ideias que nos mostram que a natureza pecaminosa que antes me dominava e fazia com que eu não tivesse controle sobre as minhas decisões, foi então eliminada por Cristo Jesus, a partir da obra realizada na cruz do Calvário. E agora eu, não mais eu, mas agora Cristo passa a viver em nós. Novo nascimento. Quando Jesus, falando em João capítulo 3, com Nicodemos, diz para ele: importa-vos nascer de novo. São mesmas linguagens. Passe pela porta estreita. Como que eu e você somos então desafiados a olhar agora, que ao passar por essa porta, o meu eu precisa ficar lá para trás. Ficou. Não sou eu mais quem vive. Vive agora uma perspectiva diferente. O Evangelho do Senhor Jesus passa a ser o meu norte. Os desejos carnais ainda falam bastante alto o meu coração, mas eles não me dominam. Não me dominam. E quando a gente fala sobre caminho largo, porta larga, a gente observa exatamente o inverso de tudo isso. E é interessantíssimo a gente olhar as comparações sobre isso. E a gente está falando sobre o caminhar do mundo e das pessoas que caminham no mundo. Esse caminho largo, ele vem sem objetivo de trazer nenhum processo de edificação, de crescimento, mas eu poderia resumir o caminho largo com uma palavra uma frase ou um discurso bastante proferido no nosso tempo, que é: siga o seu coração. O caminho largo é o caminho de buscar os desejos do meu coração, de viver as plenitudes daquilo que o meu ser deseja. E eu vou correndo atrás de todas essas coisas. São os caminhos do meu orgulho agora, em que o eu agora impera. É ele que reina. Só que diferente do caminho estreito, em que eu sou liberto, exatamente da opressão e do domínio do pecado, no caminho largo eu permaneço oprimido e escravo do pecado, como nós lemos no texto de João. Aqueles que nasceram do pecado eram o quê? Escravos do pecado, dominados pelo pecado, reféns do pecado. Enquanto que eu e você agora, libertos por Cristo Jesus, podemos dizer que o pecado não nos domina, porquanto nós ainda pecamos. Nós fomos então capacitados por Deus para deixarmos o pecado. Em contrapartida, aqueles que não foram alcançados pela graça do Senhor não possuem capacidade de não pecar. E são dominados pelo pecado, pelo desejo do pecado, pela cobiça e tantas outras coisas. Perceba a diferença. Eu e você somos ainda levados sobre a nossa
natureza carnal e nós seremos libertos completamente dela somente no céu. Mas quando nós pecamos, nós nos entristecemos. O Espírito Santo de Deus nos traz a consciência do pecado. E há um desejo dos nossos corações, como nós agora há pouco fizemos, confessar ao Senhor o nosso pecado, reconhecer Ele e buscarmos abandonar. Nós deixamos de sentir um prazer intenso no pecado. O pecado deixa de ter domínio sobre nós. Em contrapartida, os que caminham no caminho largo, esses são completamente dominados e escravos do pecado. Nós, como disse, a partir da conversão, alcançados pela graça de Cristo Jesus, iniciamos uma jornada. Essa jornada é a jornada pelo caminho apertado. E nesse caminho apertado, há um processo singular de transformação das nossas vidas. Eu e você, então, deixando a nossa natureza carnal, que ficou lá na entrada da porta, ainda muitas vezes que influenciado por ela, nós somos contínua e constantemente lapidados pelo Senhor. Eu gosto dessa ideia de lapidar, porque eu tenho o vislumbre do objeto belo que está escondido ali de dentro de toda aquela sujeira, né? Ou coisas impuras que estão envolvidas naquela pedra. O lapidar, você pega uma pedra preciosa e quando você a encontra, muitas coisas ali naquela pedra são sujeira, terra, outros resíduos de minério. E para o artista, então, transformar aquilo num objeto admirável aos olhos e de imenso valor, há uma necessidade muito grande de lapidar aquela pedra. E o processo de lapidação, se a pedra pudesse gritar, eu acredito que em urros ela estaria dizendo que estava sofrendo ao processo de que estava acontecendo e sofrendo. Porque as ferramentas que são utilizadas contra ela são abrasivas. São lixas, são picaretinhas, né? Dependendo da pedra, né? Eu fico imaginando um diamante, então é pequenininho. E aí você vai quebrando, tirando as imperfeições. Ou se você pensa em outras figuras que a Bíblia usa, do ouro sendo purificado no fogo, e eu fico imaginando também, se o fogo ali tivesse, se o ouro ou a prata tivessem em vida, em urros eles estariam passando pelo processo de lapidação. Quantos de nós não choramos, urramos, clamamos nos momentos de dificuldade que nós vivemos na nossa jornada de vida e vida cristã? E a ideia de porta estreita e caminho apertado não é outro, meu irmão, senão afirmar e ter convicção de que Jesus estava apresentando para os seus primeiros ouvintes e também para mim e para você, que a jornada da vida cristã não é fácil. Ela não é fácil. Enganam gigantescamente os que passam e creem em Cristo Jesus, aqueles que dizem que a vida cristã será revestida somente de bênçãos e benefícios. Sobre a ótica do mundo, muitos poderão olhar para nós e dizer que nós somos um povo bastante sofrido, mas sob a perspectiva e a ótica de Deus, nós somos o povo mais feliz da terra. O processo que nós passamos enquanto entrando pelo caminho apertado é de transformação da nossa visão e daquilo que nós contemplamos como sendo vida. Porque eu e você, antes de passarmos pela porta e começarmos a jornada pelo caminho apertado, não tem um caminho neutro de dizer, olha, eu estava em um plano neutro, nem caminho largo, nem porta estreita. Eu estava num plano neutro ali, e então eu vou passar agora a caminhar por um caminho que eu vou escolher. Não. Eu e você, antes de entrarmos pelo caminho, pela porta apertada, estávamos todos andando em passos largos, no caminho largo, e já tendo entrado pela porta larga, estávamos nos dirigindo para a perdição. E pela misericórdia, graça soberana de Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, Ele nos viu no tempo, quando então seríamos convocados pelo poder redentivo de Cristo Jesus a passarmos pela porta estreita. Mas eu e você estávamos no caminho largo, não tinha um outro lugar onde nós estávamos. E quem não passou pela porta estreita está no caminho largo.
se dirigindo para a perdição. E esse caminho, ele nos é apresentado na palavra de Deus como processo de santificação, ou santificação. Eu e você estamos num caminho de santificação. E eu, assim, dizer que o que Jesus falou é maravilhoso seria só redundância. Mas como que ilustra bem a nossa jornada? Saber que o caminho pelo qual nós estamos percorrendo, depois de alcançados pela graça do Senhor, é um caminho apertado. Eu queria que você vislumbrasse mais ou menos a figura a imagem que me vem à mente. Eu e você estamos andando por um caminho com 2 paredões e nós temos que ficar nos esgueirando por esse caminho apertado. E nesse processo de caminhar por nessa jornada, um de cada vez, sendo então chamados à santificação, e nesse processo de caminhada, um por vez, vai avançando. E aqueles que se esmeiram, eles vão mais longe. Há outros que, como na semana passada eu comentei, estão lá parados na porta, na entrada dela, e ficam lá até tanto tempo, porque a primeira dificuldade que foi apresentada ao caminho, eles, tem alguma coisa difícil aqui, tem alguma coisa que eu não estou dando conta, e param, e não tem a perseverança como nos foi ensinada na semana passada. Um por vez. E quando a gente faz isso, nós somos chamados a abandonarmos, quando nós entramos pela porta estreita, nós abandonamos então o caminho largo, o caminho do mundo, abandonamos a multidão. A multidão agora que muitas vezes nós acompanhávamos, foi deixada para trás e agora nós estamos percorrendo esse caminho apertado. Qual que é a ideia que me veio à mente e eu queria compartilhar com os irmãos a respeito desse caminho apertado, da necessidade de muitas vezes a gente estar caminhando sozinho na ideia de que não tem ninguém que me carregue, mas eu estou sendo sempre acompanhado pelo Senhor. Eu queria lembrar assim, talvez você goste de xadrez, e se você talvez tenha assistido bastante televisão, viu um seriado que entrou aí no Netflix, eu acho que no ano passado, que é o Gambito da Rainha, e como que a entrada desse filme, que fala sobre um enredo em volta de um tabuleiro de xadrez, sobre um jogo, né, um jogo de xadrez, como que as pessoas depois de assistirem isso, aumentou a quantidade de pesquisas a respeito do assunto na internet, a quantidade de vendas de tabuleiro de xadrez aumentou significativamente, esse assunto passou a entrar no nosso dia a dia. Eles têm chamado isso de movimento Netflix, mas olha só, esse movimento não é antigo não é novo não, ele é bastante antigo. Antes, quando não existiam as plataformas de YouTube, Netflix e outras tantas, tinham as novelas, né, e elas ditavam a moda. Aconteceu assim, nesse período da pandemia, aquele tanto de live que estava acontecendo, eu e Júnior fomos numa loja comprar um pijama. E a moça chegou e perguntou pra gente, vocês querem o pijama da Ivete? Eu falei o seguinte, que pijama da Ivete? Eu nem sabia que tinha o pijama da Ivete. Aí depois ela explicou, olha, teve uma live que a Ivete fez, ela estava usando esse pijama, e aí a gente confeccionou e está aqui. Eu falei assim, não, o pijama da Ivete é da Ivete, eu quero um outro. Esse já está usado, né? Mas você percebe que as pessoas vão sendo movidas e levadas exatamente para perspectiva e realidade de consumo que é apresentado pelo mundo. E essa é a ideia do movimento de manada, sabe? A gente vai sendo sempre conduzido para essa realidade. Enquanto eu não estiver me comprometendo e comprometido com a verdade do Evangelho, estarei, como diz o livro de Efésios, levados por vento de doutrina e por realidades N que me podem ser apresentadas. E se eu não conheço o Evangelho, eu serei sujeito e submetido a mentiras que estão sendo pregadas e podem ser colocadas como realidade que é da Bíblia. Não sei se você já ouviu, acredito que sim. Aquela pessoa fala assim, como que está na Bíblia, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. E tem tanta gente que acredita que isso está na Bíblia. Percebe
que se você não conhece o Evangelho, você é levado por tantas coisas, pela palavra de Deus, você pode ser conduzido para um caminho de perdição. Por isso que nós precisamos estar assim, a responsabilidade desse processo é sua, ela é minha. Eu não posso terceirizar, não tem como eu colocar a culpa ou a obrigação em outra pessoa. Eu como pastor, os nossos presbíteros como liderança, como pastores também, somos responsáveis por ensinar. Mas se você vai viver, fazer e cumprir, eu não tenho como te obrigar a fazer isso. Não tenho como pegar as suas mãos e fazer com que você viva o Evangelho. Nós somos responsáveis por te ensinar. E essa responsabilidade será arguída sobre mim e sobre toda a liderança da igreja diante do Senhor. E nós precisamos diligentemente viver isso. Mas o praticar, viver e compreender isso é responsabilidade sua. Não dá para a gente terceirizar isso. Agora, quando a gente... Pronto. Agora, pastor, eu abandonei as multidões, não estou mais andando com essas pessoas. Mas além de abandonar as multidões, nós precisamos abandonar o caminho percorrido por essas multidões. E quão difícil é deixarmos de, estando no mundo, vivermos as coisas do mundo. Porque temos sido seduzidos constantemente. O caminhar pelo caminho apertado é dizer que eu não sou mais, assim, tentado ao ponto de cair pelas coisas do mundo. Elas serão apresentadas para a gente o tempo todo, gente. O tempo todo. Eu e você seremos colocados diante daquilo que pode trazer à tona o mais ruim do nosso coração. Mas nós devemos então, além de abandonarmos a multidão, abandonarmos o caminho percorrido por eles também. Por isso que somos chamados a andar num caminho apertado. O caminho apertado, como eu disse, o caminho largo, é onde estão todos aqueles que não foram alcançados pela graça de Deus. É onde estão todos eles. Onde nós estávamos também. Quando nós então entramos pela porta estreita e percorremos o caminho apertado, nós estamos declarando que rompemos com o padrão do mundo. Nós renunciamos todas essas coisas. Elas deixam de ter valor para os nossos corações. E nós passamos então a buscar mais ao Senhor do que todas essas coisas. O que me deixa bastante triste é que tantas vezes, e aí a gente precisa reconhecer isso, nós temos sido tão identificados quanto aos padrões do mundo e não quanto aos padrões de Cristo. Qual diferença você pode reconhecer que há em você ante as pessoas que estão no mundo? Nas coisas mais simples, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança. As pessoas olham para você e reconhecem que há diferença naquilo que você faz, no como você faz, naquilo que você diz, no como você diz. Ou nós temos tentado passar a perna no outro, enganar, mentir, buscar o nosso próprio desejo, satisfação. Nós não nos importamos com a dor do outro, somos egoístas. Eu e você somos bastante tentados quanto a essas coisas. A grande questão é como que nós respondemos a esses momentos. Nós renunciamos o eu, abrimos mão daquele nosso suposto direito, e algo que nós já até estudamos agora há pouco, outros dias no Sermão do Monte, e tantas outras coisas sobre a dar a outra face, de caminhar mais uma milha, de deixar a questão do juízo, de não julgar o outro, de olhar para o meu coração antes de repreender o irmão. Tantas coisas nos têm sido chamadas, mas por que é tão difícil ouvir isso?
Porque nós amamos essas coisas. E a gente perde a perspectiva a respeito do todo. E esquecemos que, para entrarmos pela porta estreita, algo bastante sério foi preciso acontecer. Para entrarmos por essa porta estreita, Jesus Cristo, nosso Senhor, se encarnou, fez-se homem, viveu entre nós, deu testemunho a respeito de qual padrão nos é chamado a viver. Foi morto, crucificado, sepultado, mas ele ressurgiu e nos dá a vida gratuitamente. Mas ela não foi de graça. Houve um preço bastante alto que foi necessário ser pago. O sangue do Cordeiro foi vertido na cruz. E pelo menos uma vez ao mês, nós aqui na igreja fazemos menção de lembrar disso, para que não nos esqueçamos jamais qual foi o preço necessário para mim e sua redenção. Mas a gente não pode esquecer isso. E aí quando a gente olha para a cruz e percebe quão grande foi o amor demonstrado ali, viver a jornada que nos tem sido apresentada, ela não pode nos ser vista, não pode ser por nós vista como algo impossível de ser realizado. Difícil sim, porque eu e você ainda amamos muito pecado, mas ela é difícil desde o início, desde o momento que nós fomos chamados, desde o instante que nós entramos pela porta. Não é uma questão de, olha, lá na frente, mais para frente, quando você estiver amadurecendo, o caminho vai se estreitando. Não, ele é apertado desde o começo. Eu e você somos chamados para poder nos apresentar diante do Senhor pecadores, miseráveis, sujos, com tantas coisas que precisamos mudar. Mas quando nós entramos, nós somos chamados para uma vida de santificação, transformarmos a respeito da nossa própria realidade. Pela cruz de Cristo Jesus. Quando o Senhor está falando aos discípulos sobre o preço e o custo de viver a vida cristã, no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo 16, versículo 24, ele nos diz sobre a necessidade de colocarmos a cruz. A jornada de vida cristã, mais uma vez aqui, ela é comparada com um momento de realidade difícil. Eu estou passando por um caminho apertado. Um outro nome que a gente pode dar para isso é carregar a cruz. Se a gente lembrar, o Sermão do Monte, lá agora no capítulo 5, ele começa com as bem-aventuranças. E as coisas que nos são apresentadas, se você volta ali, sua Bíblia, 2 capítulos, versículos 11 e 12, ele nos diz assim, finalzinho das bem-aventuranças: bem-aventurados são quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus já iniciou o discurso do Sermão do Monte dizendo que aqueles que foram alcançados pela graça, bem-aventurados são, sobre uma perspectiva dos olhos da graça de Deus, sobre a perspectiva dos olhos de Cristo, não sobre os olhares dos homens, porque ser perseguido, eu acredito que ninguém quer. Mas quando a gente percebe pelo motivo que nós somos perseguidos, injuriados, maltratados, nós nos gloriamos, como diz o apóstolo Paulo, sobre as perseguições, sobre as lutas, sobre o passar fome, sobre ter as privações, porque foram realizados em nossas vidas por causa de Cristo. Ou como o apóstolo Paulo ainda dizendo em 2 Timóteo 3,12, sobre aqueles que, quando vivendo piedosamente, serão mais perseguidos. Algumas pessoas têm aquele hábito de dizer que, e oram muitas vezes dizendo para que Deus mande perseguição sobre a igreja, para que a igreja possa ser mais fiel. O que nós aprendemos aqui em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo está falando o seguinte: quando a igreja for mais fiel, a igreja será mais perseguida, porque perseguidos seremos quanto mais piedosos e fiéis sermos. Então precisamos nos empenhar nisso. Viver essa vida cristã da forma como nos foi apresentada até agora. Uma das coisas que o Senhor Jesus jamais disse, e nós precisamos ter certeza, é que essa jornada será fácil. Ela será difícil. Será custosa. Dependerá de abrir mão de tanta coisa na sua vida.
renunciarmos tanto no nosso coração, e nessa jornada de santificação, nós somos desafiados e encorajados a sermos purificados pela graça de Cristo e constantemente sendo lapidados por isso. Nós atingiremos maturidade nesse processo, nesse caminho, porque a cada momento, quando a gente está caminhando pelo caminho lá apertado, imagine ali o montanhista, né? Aquele que está escalando aquelas pedras. Primeira vez que ele vai, muitas vezes ele vai pisar em lugares que não deveria, segurar em uma pedra que estava solta, e aí a cada vez que ele vai subir na montanha, 1, 2, 3 vezes, tendo mais experiência naquela jornada, ele sabe que não pode pegar naquela pedra X, pisar naquele lugar assim, e ele já sabe quais são as maneiras, os equipamentos, as ferramentas mais adequadas para aquele tipo de montanha, de pedra, de caminho, e ele vai se especializando na nossa vida cristã também. Nós começamos ainda vacilando e capengando muito, tropeçando muito, mas é esperado de mim e de você que no decurso do tempo e no caminhar da vida cristã, eu e você deixando de enfrentar as dificuldades que nos eram apresentadas a partir do momento e no instante que nós entramos pela porta apertada, pela porta estreita, e quando nós já tendo caminhado muito por aquele caminho, nos é esperado tropeçar menos, ou passarmos a enfrentar desafios mais complexos, porque aqueles mais simples, do início da nossa jornada, já foi superado e a gente já enfrentou aquilo. Mas sabe de uma coisa? Olhar para tudo isso pode ser o seguinte: pastor, é muito difícil. É difícil mesmo. Se for só pela minha capacidade, pela minha força, pela sua habilidade, você pode até escalar uma montanha. Você pode até alcançar um monte mais difícil. E tantas palestras motivacionais você talvez tenha assistido ou visto, que existem principalmente daqueles que escalam montes legais, ou enfrentam um obstáculo e vencem, e é legal ouvir eles. Se você parar e ouvir quem subiu o Everest, os brasileiros que subiram, tem umas palestras e uns discursos singulares. E eu acredito de verdade que deve ser muito legal subir o Monte Everest. Não sei se o Senhor me dará o privilégio de fazer isso um dia, mas na nossa jornada de vida cristã, eu e você não caminharemos pela nossa própria força. É pela capacidade de Cristo. É pela habilitação do Espírito Santo de Deus, que se não for por Ele, nem mesmo o culto agradável nós podemos apresentar e prestar a Ele. E pela capacitação, instrumentalidade e a graça de Deus sobre as nossas vidas, é que nós caminhamos a jornada, é que nós seguimos, é que nós avançamos. Por isso que nós precisamos insistentemente pedir: Senhor, eu tenho tido dificuldade e luta específica no cumprimento do mandamento tal que o Senhor nos ensinou, sob o princípio este pecado tem dominado o meu coração, eu tenho lutado constantemente sobre isso. Senhor, nos ajuda, me ajuda. Não é pela minha força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso esforço. É o Senhor quem realiza em nossos corações. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 7. Romanos 7. Versículos 15 até o 25. Romanos 7, do 15 até o 25. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei: quando quero fazer o bem,
o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Se não for Cristo Jesus nas nossas vidas, nos habilitando para viver segundo o padrão que Ele nos deu, nos ensinou, nós ficaremos parecidos com o personagem que John Bunyan, no livro Peregrino, ilustra como eu esqueci o nome, mas ele é o personagem que atalha, ele tenta atalhar, chega lá na porta dos céus, sem nenhum tipo de certificado que ele precisou conquistar durante o caminho, na ilustração do livro, e ele bate na porta para poder tentar entrar, e ele então não entra. Ele tenta usar os caminhos, os métodos, os meios dele. Mas é Cristo Jesus quem nos habilita para poder entrar sermos salvos e vivermos a palavra e o evangelho que Ele tem vivido para a gente. É difícil a gente viver tudo isso, porque como diz o texto, nós ainda amamos muito o pecado. Os nossos membros são dominados pela lei do pecado, pela lei carnal. E aí, cada dia, eu e você precisamos exercitar a nossa fé, assim, exercitar a nossa vida cristã. Esse é o que nós chamamos de santificação. Sermos lapidados, trabalhados. E assim, então, tendo tudo isso vivido, nós deixaremos de amar tanto o pecado assim. E o Senhor Jesus nos dá um estímulo singular nesse texto. Ele diz que o caminho que nós estamos percorrendo, ele nos conduz à vida. E presta atenção, meu irmão, quanto nós deixamos de pensar a respeito do destino que o Senhor tem preparado para a gente. Nós somos muito finitos e limitados olhando somente para essa realidade que nós estamos vivendo aqui, enquanto esse corpo carnal vai se deteriorando, e nós aqui como o apóstolo Paulo, talvez desejando, e precisamos insistentemente desejar, Senhor, quem nos livrará do corpo dessa morte? Porque ele está dizendo que enquanto aqui nós estivermos, nós estaremos influenciados e lutaremos contra o pecado. E lá na glória nós então seremos libertos completamente disso. Mas nós nos esquecemos do nosso destino. Eu e você estamos caminhando para o céu. Eu e você estamos indo para a glória, para vivermos com Cristo Jesus. Ele voltará. E quando nós olhamos somente para isso, para agora, para esse tempo, nós ficamos limitados. Eu gosto demais de um texto. Se você falar o seguinte, um dos textos que mais anima o meu coração é o texto do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala a respeito do seguinte, as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um eterno peso de glória sem comparação. E o nosso corpo interior, enquanto ele está sendo consumido, ele está falando do nosso corpo, e a gente nasce morrendo, né? Porque cada dia que passa, a gente está se apresentando ou chegando para o túmulo. Então, enquanto ele está se corrompendo, o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. Sabe, essa deve ser a nossa alegria e motivação, porque eu não tenho aqui o meu destino final, o meu porto final é em Cristo Jesus, no céu. Então eu não preciso ter medo da morte, as lutas e aflições deste mundo, eles não me impedem de glorificar e adorar a Deus. As lutas e dificuldades que eu possa viver aqui, elas são pouco comparado àquilo que o Senhor tem preparado para a gente. E olha, eu estou dizendo que a gente não sofre, a gente sofre muito. Alguns sofrem demais. A gente olha para, às vezes, dores de pessoas e situações que alguns estão vivendo e fala o seguinte, Senhor, tem misericórdia. Porque é tamanho o tormento que o irmão tem vivido. Mas enquanto nós estivermos aqui, olhando para o que é temporário,
a gente não vai avançar, porque a gente ainda está enraizado. Nós somos chamados a nos desembaraçar de todo o peso que tenazmente fica nos segurando para avançarmos como os heróis da fé, como diz o escritor aos Hebreus. Liberar, desembaraçar, tira as amarras, as presilhas, para a gente conseguir avançar nesse caminho apertado. Nós temos a vida no final. E para terminar, meus irmãos, olha só, uma das coisas que eu acredito que pode nos ajudar é lembrar do momento que nós nos comprometemos com Deus. E se você não fez um compromisso formal, fiel e verdadeiro com Deus, essa é a oportunidade que você tem de fazê-lo. Porque Ele nos chama no imperativo, entrem pela porta estreita. O caminho que você vai percorrer a partir dali, ele é apertado. Poucos são os que transitam por ele, mas ao final dele, a vida. Ao final dele, a vida. Eu e você temos o céu como nosso destino. E eu trouxe para a gente poder lembrar, quando nós fazemos o nosso momento de pública profissão de fé, os nossos momentos de batismo, você se compromete com algumas coisas. Você é lembrado a respeito de muitas verdades que foram ensinadas nesse processo até você chegar aqui. E o que a gente lembra? Olha só o que a gente pergunta aqui para vocês quando estão vivendo esse momento. E eu trago isso para trazermos aos nossos corações o pacto e o compromisso que nós firmamos. E assim lembrarmos disso, entendendo que a jornada que nos é proposta é baseada naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz assim: vocês creem em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo santificador das nossas almas e o doador da vida? E quando vocês estão aqui, vocês respondem: cremos. E ainda perguntamos: vocês creem na Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento? São palavras de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes apresentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus? Perguntamos: vocês confessam que foram concebidos em pecado, por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados ante amar e fazer essas coisas que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, obras e prática? Por pensamentos, palavra e obras? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todos os que lhe pedem? Perguntamos, então agora, sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus, e resolvem fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenado, para o bem do seu povo, e seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele proíbe em sua palavra, e fazendo toda a sua vontade, auxiliado por sua graça. E por último, prometem mais que, como membros dessa igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina, às autoridades nelas constituídas, para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às palavras de Deus, às Escrituras. Isso são afirmações feitas no momento que, diante da igreja e diante de Deus, confessam e confessamos que somos de Cristo Jesus e que entramos por essa porta, nos comprometendo a uma vida de santidade e caminhar por ela. Os nossos primeiros irmãos na jornada de fé cristã, eles escreveram ali uma declaração de fé. Põe lá para a gente, Wellington. Uma declaração de fé. E essa declaração de fé, ela tem por objetivo a síntese daquilo que nós cremos, como nós afirmamos aqui. Essa declaração de fé, o credo apostólico, que eu convido você a ler comigo nesse momento, lembrando que isso
faz parte da nossa fé, como elemento daquilo que nós, então, declarando ser parte dessa família, família de Deus. Um dia, quando nós entramos por essa porta, confirmamos isso que aqui nós leremos daqui a pouco, e que eu e você possamos viver assim, vivendo por santidade, com fé em Cristo Jesus. Diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Santo Espírito, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu desafio você, meu irmão, que foi alcançado por essa graça, que tem sido chamado a viver em santidade, assim, não se comprometeu fiel e verdadeiramente na jornada que nos tem sido proposta. O Senhor Jesus nos chama: entre pela porta estreita. E escreva a sua declaração, o seu compromisso com o Senhor. Coloque isso dentro da sua Bíblia e que você lembre-se, lendo isso, a respeito daquilo que você se comprometeu com o Evangelho, nos momentos de aflição, de dificuldade, porque há promessas que o Senhor nos fez. Quando nós lemos em Josué, o texto que nós começamos o culto hoje, Josué dizendo para aquele povo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. A Deus, que nos tirou da terra do Egito, ou aos deuses dos amorreus, do povo da terra da qual nós vamos conquistar daqui a pouco? Eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Que o compromisso no seu coração, fiel e verdadeiramente, seja: serviremos ao Senhor. Com sinceridade, intensidade e verdade nos nossos corações. Vamos orar? Pai, glorificamos o Teu nome essa noite, porque temos posto diante de nós, pelo Senhor, um caminho sobremodo excelente. Difícil, mas excelente. E sabemos que somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a percorrê-lo, a traçá-lo, a andar por ele. Pai, em nome de Jesus, vezes e vezes por outra, nós vamos tropeçar, cairemos. Muitas vezes, talvez, olharemos para o caminho largo e tentados tantas vezes desejaremos ir para lá, mas sabemos que o Senhor é fiel e justo. Deus, e nós clamamos: ajuda-nos a permanecer. Deus, ajuda-nos, Deus, a diligentemente ficarmos nesse caminho, Pai, com compromisso, com responsabilidade, amarmos mais ao Senhor do que ao mundo. Deus, em nome de Jesus, queremos nos comprometer. Pai, se aqui há alguém ainda, que ainda não se comprometeu verdadeira e fielmente com o Senhor, eu oro por esse irmão, Pai. Oro para que o Espírito Santo de Deus toque em seu coração. Traga à sua mente, Deus, a realidade do pecado, a sua condição como condenado. Deus, e que a graça do Senhor traga luz a essa vida. E ele então responda fiel e prontamente: Senhor, eis-me aqui, Tu és o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós nos comprometamos a isso. Oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe imensamente. Amém? Vamos ficar de pé. Eu estarei impetrando a bênção e logo após teremos alguns avisos bem breves a dar para os irmãos. Senhor, obrigado por sua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia, dia do Senhor, dia dedicado e consagrado a Ti. Pai, que a Tua palavra ministrada seja aplicada em nossos corações, transforme as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a lembrar sempre da Tua palavra. Deus, que os nossos pecados sejam sempre trazidos à tona, e assim confessemo-los ao Senhor,
nos arrependemos e mudemos de atitude. Ser com teu povo, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, poderoso e gracioso Pai, a comunhão do Espírito de Deus, capacidade dele, esteja sobre a igreja, hoje e sempre. Amém, amém.